Sejam muito bem-vindos ao Pode Falar, o seu canal de aprendizado e crescimento pessoal. No episódio de hoje, temos a honra de receber o professor Léo Paixão, um especialista em técnicas de estudo e desenvolvimento acadêmico. Ele vai compartilhar dicas valiosas que vão te ajudar a melhorar seus resultados, organizar melhor seu tempo e potencializar seu desempenho nos estudos. Então, se você está buscando maneiras eficientes de aprender e conquistar seus objetivos, fica com a gente e aproveite cada dica. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Se você vai fazer o exame para a OAB e sofre com TDAH ou conhece alguém que sofre com TDAH, este vídeo aqui é para você. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que eu tenho muita autoridade. Afinal de contas, eu tenho TDAH. Mas Léo, o que é isso? Trata-se de um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Não tem a ver com doença. Significa dizer que o seu cérebro, ele funciona de uma maneira diferente. Você pode dar pouquíssima atenção a algo muito importante, assim como você pode dar uma super atenção para algo que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Muitas vezes você está estudando e o seu pensamento viaja. Ou você está estudando e logo você quer se levantar, você não aguenta ficar no mesmo lugar. Você quer misturar um assunto com o outro. Por isso, você precisa entender que você pode sim se preparar bem para a OAB. Por isso eu quero te ensinar 3 coisas que eu faço para que o meu trabalho, o meu estudo seja eficiente. Primeira coisa, tenha um ambiente organizado. As coisas fora do lugar ou muita coisa sobre uma mesa vai acabar fazendo com que você se distraia ainda mais. Segunda coisa, eu estudaria em técnica de Pomodoro. Como assim, Léo? Eu pegaria um aplicativo de Pomodoro e estudaria 30 minutos e descanso 10, 30 minutos e descanso 10. Isso vai evitar que você queira levantar muito rápido. Terceira coisa, eu teria um bloquinho de notas para cada vez que o meu pensamento viajasse, eu ia lá e anotaria. Assim eu poderia voltar novamente para os estudos. Qual a melhor técnica de memorização que você pode aplicar durante os estudos? Presta atenção. Quando a gente fala de memorização e concentração, eu quero que você entenda que é uma habilidade treinável. E ela começa antes dos estudos. Mas durante os estudos, a melhor técnica que você pode aplicar, tanto para a concentração quanto para a memorização, é a técnica de Pomodoro. A técnica de Pomodoro é você estudar 25 minutos e descansar 5. Pode cronometrar no seu celular. Por que isso é importante? As pesquisas vão dizer que nossa atenção, normalmente ela está voltada ali entre 10 e 40 minutos no máximo. E outras pesquisas vão dizer que a nossa capacidade de memorizar os 10 primeiros minutos ou os 10 últimos minutos é muito maior. Significa que você precisa então diminuir o espaço entre os 10 primeiros e os 10 últimos. Por isso a técnica de Pomodoro. Isso vai fazer com que a sua curva do esquecimento ela seja driblada, digamos assim. Se você não sabe, a curva do esquecimento vai dizer que após 1 hora de estudo, a gente perde em torno de 50% daquilo que foi aprendido. E a coisa fica pior. Em 24 horas, 70% daquilo que você estudou, você esqueceu. Então, a melhor técnica para você aplicar durante os estudos, técnica de Pomodoro. Neste vídeo eu vou te ensinar a lembrar de todo o conteúdo no dia da prova. Para isso, eu vou te dar 3 dicas infalíveis de memorização. Eu sou o professor Léo Paixão e neste perfil eu te ensino a ser aprovado na primeira e segunda fase do exame de ordem. Então, já deixa seu coração, começa a nos seguir para mais dicas. A primeira regra de memorização é você entender o que você está lendo. E infelizmente, muitos de nós, quando estamos estudando, a gente não se atém a compreender o conceito das palavras. Infelizmente, tem pessoas que ainda não entenderam o que significa a palavra constitucionalidade, a palavra dosimetria. Por isso que não conseguem entender o contexto. Segunda regra de ouro, você só consegue entender o que você está estudando quando você dá total atenção para aquilo que você está fazendo. Para isso, você precisa neutralizar as distrações, você precisa deixar o seu ambiente mais limpo. Assim, quando estudar, você vai dar total atenção àquilo que você está estudando. Terceira regra, depois de você ter entendido o que você leu, é preciso que você faça uma nota, uma anotação daquilo que você entendeu e daquilo que é importante para o dia da prova. Faça a seguinte pergunta: o que eu não posso esquecer no dia da prova? Você não precisa fazer um resumo, mas você precisa deixar registrado uma informação que acaba lembrando de todo aquele contexto. Agora, nada disso vai adiantar se você não tiver rotina de revisão. Mas esse é tema para outro vídeo. Gostou da dica? Então deixa aqui o seu comentário e compartilhe para ajudar seus amigos.
o meu cérebro ele fica cansado se eu estudo por muitas horas, assim. O que eu posso fazer pra eu conseguir me concentrar? Ficar 1 hora inteira, sem interrupção, sem intervalo, 1h30, 2 horas, esquece. Você vai absorver muito pouco daquilo. Se você vai pra uma academia e força pra um peso que o seu músculo não aguenta, ele vai arrebentar, não vai? Ele vai. Não adianta, então, você que nunca fez academia, de repente ir lá e fazer uma academia pra resolver os últimos 5 anos. Não dá. A mesma coisa é o cérebro. Não dá pra forçar desse jeito. Vamos ser bem empíricos aqui. Você deve se recordar na sua sala de aula, faculdade, que você chegou e falou assim, vamos todo mundo se apresentar? Você já percebeu que você memoriza o nome das primeiras e das últimas? Você não consegue lembrar o nome de ninguém ali do meio, a não ser que for uma pessoa que tenha te chamado muita atenção. Fora isso, você não vai lembrar. O nosso cérebro, ele tende a captar as primeiras e as últimas informações. Então, se você começa a estudar 1 hora e vai parar 3 horas, a chance do teu cérebro de não absorver as informações ali naquele meio é muito grande. Já ouviu falar da técnica de Pomodoro? Não. Imagina assim, ó, por 25 minutos inteiros você vai estar fazendo somente aquilo. Se livra das distrações próximas, aí você tira um intervalo de 5 minutos. Faça qualquer coisa que não seja nada a respeito daquilo. Volta, mais 25. Depois, 5 descansos. Faz o teste. Vai melhorar absurdamente a qualidade da sua memorização. Quando eu quero aprender algo novo, eu uso o mapa mental. Quando eu sento, então, para preparar, o que eu faço? Primeira coisa, eu abro o meu programa de mapas mentais, coloco lá no centro o tema que eu quero ensinar naquele dia. Por exemplo, noções, sei lá, primeira aula, noções. Aí eu quero falar o conceito, quero falar a origem, o fundamento daquela matéria, as características, os princípios. Só que quando eu coloco esses subtópicos, eu vou colocando palavra-chave. E aí eu consigo memorizar. O cérebro, ele memoriza melhor quando você cria esse esquema no sentido horário, né? Quando a matéria é mais difícil e precisa de memorizar e decorar mais coisas, eu colocava cores, principalmente cores primárias. E aí eu ia misturando. O cérebro assimila melhor também com cores primárias. Cara, então eu fazia isso. Fazia isso com antecedência, matéria nova, né? E aí, um dia depois, eu olhava de novo para revisar e memorizar. Garantia que eu tinha memorizado aquilo. E ia para a sala de aula. Então não adianta você ler e estudar. Você precisa... Eu trabalhava o dia inteiro e eu não entendia o que os professores falavam. Então eu comecei a ir atrás de livros. Chegava em casa, meia-noite, 40, começava a ler. E demorei muito para descobrir que ler não é estudar, cara. Então, a leitura é apenas o instrumento para você chegar onde você realmente quer. Que é o quê? Aprender. Só que aí tem um detalhe, cara. Uma coisa é aprender. O estudo que eu faço hoje, eu aprendo, eu compreendo, eu até imagino até uma aplicação. Mas se eu não revisar aquele conteúdo, adivinha? Você esquece. Teve um alemão, lá no finalzinho, né, dos anos 1890, por ali, ele fez um teste. Ele criou lá uma tabela de números e depois dele ter criado essa tabela de números, ele esperou 1 hora, detalhe, foi ele que criou a tabela. Ele esperou 1 hora para saber se ele lembrava daquela tabela de números e letras. 1 hora depois, ele já tinha esquecido 40% do que ele tinha feito. 24 horas depois, ele já tinha esquecido 60%. Ao final de uma semana, ele já tinha esquecido em torno de 80%. E aí esse estudo ficou conhecido como a curva do esquecimento. Então não adianta você ler e estudar. Você precisa revisar. Porque é a revisão que vai driblar essa curva do esquecimento. Por isso que a gente criou o método RTD. Revisão todo dia. Chegamos ao final de mais um episódio do Pode Falar. Espero que as dicas do professor Léo Paixão tenham ajudado você a enxergar os estudos de uma forma mais estratégica e eficiente. Não se esqueça de colocar em prática o que aprendeu e, claro, continuar acompanhando o canal para mais conteúdos que vão impulsionar o seu sucesso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com quem também precisa dessas dicas. Até a próxima e bons estudos!